esse vai ser o primeiro Kitsune da semana sobre um shitpost. O Kitsune dessa semana é Brave Bang Bravern! O Kitsune da semana é um oferecimento dos nossos apoiadores. Clica no link na descrição do vídeo para você também apoiar o nosso financiamento coletivo. Eu tô testando uma configuração diferente aqui para ver se funciona. Me digam se vocês gostam, eu acho que tá legal. Acho que o áudio tá bom também, enfim. Vários ajustes que a gente vai... Vamos tentando com o tempo, ok? Vamos lá. Brave Bang Bravern, que é o nome internacional desse anime, porque os covardes da distribuição internacional não deixaram o nome completo, que é pior ainda, que se eu não me engano é Bang Brave Bang Bravern. Que é só, tipo, as mesmas palavras duas vezes cada. Eu acho esse título internacional muito engraçado. E, assim, ele é um anime da Sai Games. Tem um estúdio de animação da Sai Games. A Sai Games, se eu não me engano, é uma empresa chinesa de jogo mobile. E quando eu olhei aquilo e eu vi que era Masami Obari... Se você não conhece Masami Obari, ele é um diretor lendário de anime de mecha, já fez um monte de coisa. Eu jurava que ele tinha feito Gao Gaigar, mas não é dele. É meio que a cara dele, mas não é dele. Eu não vi Gao Gaigar, infelizmente, inclusive. Tô devendo Gao Gaigar. Mas ele fez muita animação pra muita coisa. Ele faz muitas cenas em vários animes diferentes, além de coisas que ele dirigiu. Aqueles Fatal Fury que passaram aqui no Brasil, acho que no US Mangá, é dele. E ele fez ótimas cenas de animação de mecha no último Gundam, o Witch from Mercury, e em um monte de Gundam também, obviamente. Ele fez umas animações de mecha no Pop Team Epic, que é maravilhoso. Mas quando eu olhei aquilo, eu falei, tá, então Bang Brave, Bang Bravern é algum jogo mobile e deram na mão do Masami Obari porque eles sabem que ele vai animar, mas é tipo, anime por encomenda. Mas não. Aparentemente, a Sai Games só contratou o Obari e falou, faça um anime original. Vamos ver no que dá. E assim, obrigado por às vezes, sabe, às vezes, eu não sei se é exatamente isso o caso, mas se for isso, é o caso raro de os caras chegar e falar, vamos chamar um artista bom no que faz, vamos dar dinheiro pra ele e estrutura e vamos ver o que ele faz. E vamos ver se sai uma coisa legal. E aí saiu Bang Brave Bang Bravern. Quando você olha o cartaz principal de Bang Brave Bang Bravern, você acha que ele é um Real Robot, né? Um anime de mecha mais militar, mais sério e tal. Porque tem lá o logo, mas tem tipo dois caras com roupa de exército, assim, com roupa tática, com colete à prova de balas e tal. E uns robôs atrás que parecem mais Armored Core, digamos. É tipo os robôs do Armored Core. Os robôs mais básicos, digamos, do Armored Core. E eu fui achando que seria isso. E quando você vai assistindo o primeiro episódio, os primeiros 10 minutos do primeiro episódio, é isso que você tem. Você tem uma unidade conjunta, que é uma unidade conjunta do exército americano com o exército japonês, se eu não me engano, fazendo um treinamento com esses robôs, que tem um nome muito foda, que é Titanostrider. Porra, foda demais. Titanostrider, maravilhoso. E eles estão só fazendo um treinamento e aí tem uma invasão alienígena. E eles têm que lutar contra os alienígenas com os Titanostriders, que são os robôs que são como se fossem tanques de guerra com perna, digamos assim. Só que tem o plot twist do episódio 1. E aí eu tenho que dar o plot twist do episódio 1. Senão eu não consigo continuar essa review. Então eu peço desculpas, mas eu tenho que dar o plot twist do episódio 1. Porque é o episódio 1, pelo amor de Deus. Que é, do nada, surge um robozão que parece o Gurren Lagann, que parece um desses robôs tipo o próprio Gao Gaigar. E ele chega com uma espadona, ele fala que o nome dele é Bravern, e ele coloca um dos pilotos, o japonês, o Isami,
dentro dele, se eu não me engano isso acontece logo no primeiro episódio, e ele luta e vence. E é isso. Essa é a história. Tem uma invasão alienígena e tem o pessoal do exército e tem esse robô que fala, que tem personalidade própria, que quer ser um grande herói, que fala com coisas muito... que tem música tema, cantada por ele. Essa é uma das coisas mais legais desse anime. Quando você vai na abertura do anime, que tem a musiquinha bam, 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 Bravern! O crédito do cantor é o Bravern, que é o próprio Bravern cantando. É só maravilhoso. E assim, eu fiz react desse anime na Twitch. Eu não tô mais conseguindo fazer. Eu tô agora assistindo anime na academia e fazendo review dentro da academia. Tem nos shorts aqui do canal, se você estiver vendo no YouTube. Se você não estiver vendo no YouTube e estiver só ouvindo o podcast, vai no meu TikTok. O link tá na descrição também, eu vou colocar na descrição. Então eu tô postando reviews de animes novos que eu estou vendo na academia, mas eu não tô fazendo mais live de react de anime, porque já é coisa demais. Mas eu fiz o react dos primeiros 5 episódios desse anime. E assim, o primeiro episódio me trouxe tanta alegria. Eu fiquei tão extasiado de felicidade quando o Bravern chegou que vocês não fazem ideia. É só maravilhoso. Maravilhoso. Infelizmente, para continuar essa review, eu tenho que dar esse spoiler. Mas, mesmo assim, assiste. Vai. Esse é um podcast muito mais de recomendação do que qualquer outra coisa. Sou eu recomendando o Bravern pra vocês. Então vão lá assistir, por favor. A primeira metade desse anime, ela tem uma dinâmica que eu acho interessantíssima. Que é uma dinâmica de como se o mundo estivesse em um anime Real Robot. Pra quem não conhece, fazendo um pequeno explicação muito superficial aqui, dentro do gênero de robô gigante dos animes de mecha, tem mais ou menos uma subdivisão entre os animes que são considerados Real Robot, ou seja, robôs mais realistas e tramas mais pé no chão, geralmente na linha do próprio Gundam, o Gundam original, né? Tem robôs que parecem mais tanques de guerra, armas de guerra, mais quadradões, menos espalhafatosos, menos mágicos, digamos assim, e a trama é muito mais focada em algo mais militar e político, e mais sério, mais drama. Do outro lado existem os Super Robots, que são animes muito mais na linha de um Mazinger Z, por exemplo. O robô não é muito realista, os robôs inimigos também não são muito realistas, é muito mais heróico. Então se você pega o Mazinger Z original, ele é muito mais parecido com algo tipo um Power Rangers. Tem um inimigo da semana e ele sobe no robô, pilota o robô e vence com os superpoderes do robô. Então tem muitas coisas atuais nessa linha. Tipo, um grande clássico recente, não é tão atual a essa altura, já vai fazer quase 20 anos, se pá, é o Gurren Lagann. Dentro da franquia Gundam, tem alguns que são mais Super Robots. G-Gundam, o melhor anime da história, o único anime que você precisa assistir, e eu falo isso como um fã de Evangelion, que é o melhor anime da história. Mesmo que Evangelion seja o melhor anime que existe, G-Gundam é o melhor anime que existe. Ponto. Assistam G-Gundam. G-Gundam é muito Super Robot. Muito. Bravern, na primeira metade, ele é como se o mundo estivesse na primeira série do Gundam, só que o Bravern está no G-Gundam. O mundo todo tá em Votons, que eu não vi, mas eu tô devendo, eu quero ver. Mas o Bravern tá em Gurren Lagann. E esses mundos se chocam com frequência, sabe? Essa é muito da graça do anime. Você tem vários trechos dos militares querendo fazer uma operação militar séria. E o Bravern aparece pra dar um discurso heróico. Tipo, eles fazem uma reunião de cúpula pra entender a situação, pra entender quem são os inimigos, que são robôs alienígenas, super espalhafatosos também, e muito poderosos. Eles querem entender o que tá acontecendo, eles chamam o Bravern pra saber se o Bravern tem alguma ideia do que é isso.
E o Bravern começa a fazer uma narração que ele fala, capítulo 1. Aí ele coloca um título e narra o negócio heroicamente. Os caras estão super preocupados, não vai acontecer. Tem tipo os porta-aviões com os generais e tudo mais. E aí o Bravern aparece e ele canta a música e aparece atrás dele uma coisa bem Kill la Kill. Aparece a tela de título atrás do robô, atrás dele. Tipo, você vê de longe, só tem um quadrado atrás dele, porque ele tá no próprio anime. É muito divertido. Essa dinâmica é muito divertida. O choque dessas dinâmicas é muito legal. E principalmente por conta das relações dos personagens principais. Porque você tem o Bravern como basicamente o protagonista da história, ou quase, e o Isami, que é o soldado japonês convocado pelo Bravern para ser o seu piloto, a contragosto. O Isami não quer estar lá. E essas cenas, elas beiram... É que o anime ele vai trabalhando no limiar de várias coisas. Então, ele tem um pouco de uma coisa muito gay dessa relação dos dois, mas também tem tipo quase um relacionamento tóxico do Bravern com o Isami, que o Isami ele fica tipo em posição fetal lá dentro, que ele não quer. Então, tipo, para o Bravern é um momento heróico, e pro Isami ele tá só sendo sequestrado. Ele tá muito desconfortável, ele não quer fazer parte. Muito da comédia do anime tá nesse choque dessas duas coisas. Porque o Isami, ele é um soldado japonês muito, muito sério. E aí você tem o Bravern. Então, essas cenas são bastante divertidas. Eu gosto muito dessa dinâmica. Você tem, por exemplo, coisas que aconteceriam num exército de verdade. O Isami é colocado dentro do Bravern, pelo Bravern, pra lutar. Mas o Bravern é claramente muito parecido com os inimigos. Então, tipo, quem é o Bravern? O Bravern é um aliado ou é um inimigo? O Isami sabe de alguma coisa? O que acontece depois do primeiro episódio é que o Isami é torturado por um torturador que muito parece o Vomax do Ben 10. Parece que o Isami está sendo torturado pelo Vomax do Ben 10. Também é muito engraçado. Mas, enfim, ele é torturado pelo exército. Porque, tipo, obviamente é horrível, mas parte da piada do bagulho tá dentro dessa coisa horrível que é os caras torturando o Isami, mas puta que pariu, eu também não sei! Eu também não quero! Então, esse começo, essa primeira metade do anime me diverte muito. E a primeira metade também é muito forte em estabelecer o cara que é basicamente o protagonista de verdade dessa história, que é Lewis Smith, um soldado americano, que é basicamente um soldado americano otaku de tokusatsu, que gosta muito de tokusatsu ou de anime de mecha, mas meio que a interseção tá ali, né? E ele quer ser um herói. E é isso que vai acontecendo ao longo da história, que ele quer ser um herói e por isso ele quer muito pilotar o Bravern. E o Bravern fala, não, nós não somos compatíveis. É quase como se ele estivesse dizendo, você não faz o meu tipo, então a gente não pode ficar um com o outro. E é muito triste pro Smith. Então você vê toda essa... É engraçado ao mesmo tempo que é meio trágico. Porque o Smith, ele é um personagem muito carismático. Ele é um personagem muito divertido. E você fica sentindo por ele, sabe? Ele é um cara que só quer a chance de ser herói. E na frente dele surgiu o Getter Robo. E ele fala, pô, eu posso ser o piloto do Getter, cara. Que foda! Finalmente eu posso ser piloto do Getter. E ele não pode, porque o Getter falou pra ele, não, você não. Eu quero esse japonês que não quer ser piloto. Então, essa dinâmica é muito legal. Uma das coisas mais legais desse anime pra mim é que ele é claramente inspirado nesses grandes clássicos do Super Robot. Ele me lembra muito, obviamente, Gurren Lagann, que é um dos que eu vi. Eu também não sou eu queria ser um grande conhecedor de anime de mecha velho. E eu não sou um grande conhecedor de anime de mecha velho, infelizmente. Talvez ele seja, como eu já citei aqui, muito parecido com Gal Gaigar, mas eu não vi Gal Gaigar. Ele tem uns detalhes no próprio Bravern que lembram muito a cabeça do Getter.
Ele tem um visor ali, que o Bravern, ele é de Henshin, né? Ele transforma, ele vira uma nave e depois ele vira um robô. E quando ele tá numa nave, ele parece muito um dos robôs que formam o Getter, que é a nave que, se eu não me engano, forma a cabeça ou o peito. Enfim, ele tem detalhes que lembram muito o Getter. Então ele tem muita inspiração no Getter, muita inspiração no Mazinger, muita inspiração em outros Super Robots. Por exemplo, ele tem um tanto de G Gundam e tudo mais. Esse contraste é ainda mais forte quando você olha para trechos, e eu acho que o anime tinha que muito mais focar nisso, e ele não vai a fundo nessa questão. Porque quando ele vai, é um contraste tão legal, mas ele não tá tão interessado nisso. Por exemplo, quando eles... Tudo isso acontece, o começo da história acontece no Havaí. E eles vão pro Japão, porque o ataque alienígena foi no mundo todo. E eles vão no Japão pra tentar ver se tem sobreviventes do ataque. E quando eles chegam no Japão, o Japão tá quase completamente arrasado. Você vê prédios com buracos enormes de raios soltados pelos alienígenas e tal. Então, tipo, é uma catástrofe, é um apocalipse. Só que você contrasta esse apocalipse super pesado com o Bravern, que é um heróizão de desenho infantil. Um personagem de desenho infantil. Então, é um choque muito grande que eu gostaria que o anime de fato explorasse. O choque eu acho interessante, mas eu acho que o anime não vai a fundo em explorar as consequências desse choque. Ele não contrasta de propósito, ele contrasta, tipo, ele te mostra e você faz o contraste na sua cabeça, digamos assim. Mas quem está fazendo Bravern é Masami Obari. E é muito interessante que você tenha um anime como esse feito pelo Masami Obari hoje. Porque ele não é, por mais surpreendente que seja, um anime de referência. Eu vou fazer um parêntese aqui que eu acho não tem absolutamente nada a ver com o que a gente tá falando, mas é que ficou na minha cabeça isso e eu achei muito interessante. Eu sigo os caras do Red Letter Media no Twitter, e aí o Jay é o cara que mais fala no Twitter, acho que é o único cara que fala no Twitter do Red Letter Media. O Jay, ele tava comentando o Tira na Pesada 4, que saiu agora pela Netflix. E ele falou que o mais surpreendente de um Tira na Pesada 4 é que ele não parece as outras Legacy Sequels, essas sequências legado, né? Ou sequência de filme que já faz muito tempo que não tem sequência. Tipo Indiana Jones 5, que saiu agora. Ou o Top Gun 2. Filme de 30 anos atrás, que agora tá com uma continuação. Ao contrário desse tipo de filme, desses Top Gun, Maverick, por exemplo, o Tira na Pesada 4, ele só parece mais um filme de um Tira na Pesada. Ele podia ter sido feito em 96, 97, e não 2024, sabe? Eu não sei quando foi que saiu o Tira na Pesada 3. Eu tô só chutando que ele tenha parado no começo dos anos 90. Mas ele podia ter saído tipo em 97. Ele diz até, ele fala que a única coisa que parece muito com o tipo de coisa que Hollywood faz hoje é que os primeiros 20 minutos é cheio de músicas da trilha sonora clássica do Tira na Pesada, do Axel Foley, do Beverly Hills Cop, né? E ele até chuta, e eu acredito nesse chute dele, que é muito... A Netflix chegou e falou, não, a gente tem que encher de nostalgia em algum momento, pra manter engajamento e as pessoas não clicarem ou saírem do vídeo. Que é basicamente isso que a Netflix é, né? Ele é um YouTubão que faz cinema com base em SEO e não com base em escolhas artísticas. Mas de resto ele é só um filme, que é mais um filme dessa série, que não tá o tempo todo tentando fazer uma cena que é uma referência a uma cena do primeiro filme. Aí a outra cena que é uma referência à cena clássica do outro filme. Sabe? Eu achei isso interessante. Não é o suficiente pra me fazer querer ver esse filme, mas enfim, já é interessante. E eu olho pro Bravern e me lembra um pouco isso. Ele não é um anime que o Masami Obari precisa ficar fazendo referências a animes dele no passado. Quando ele faz a Obari Pose, quem não conhece a Obari Pose é tipo o robô com a espada, e aí a espada tem super perspectiva forçada, a espada toma tipo 80% da tela em perspectiva forçada. Essa é uma pose clássica dele. Ele não tá tipo fazendo uma referência a Obari Pose. Ele é o Masami Obari, então ele está fazendo uma Obari Pose.
todo corte de meio de episódio tem um frame com o Bravern com a espadona, e é o body pose. Ele não tá fazendo referência a outro, ele não tá tipo uma cena que lembra uma cena clássica do Gurren Lagann, porque esse anime é uma homenagem ao Super Robot. Uma cena que lembra uma cena clássica do Mazinger Z, porque é uma homenagem a Mazinger. Não! Ele é só um anime que segue na tradição do Super Robot e meio que comenta o Super Robot através da sua própria história, colocando um personagem lá dentro que é o Smith, que está o tempo todo querendo fazer parte de um anime desse. E o Bravern querendo ser esse anime e podendo ser esse anime. E todo mundo olhando de fora e não entendendo muito bem por que essas coisas estão acontecendo desse jeito, sabe? Isso é bastante interessante e é muito mais legal do que apenas uma sequência de referências, sabe? Porque é o próprio Masami Obari. Ele não precisa fazer a referência. Ele é a referência. É diferente, sabe? Talvez o problema do Bravern seja ser um anime meio curto. Ele tem 12 episódios e talvez para esse tipo de história e pro tipo de coisa que ele meio que prepara, ele devesse ter no mínimo 26. No mínimo ser um anime de 26 episódios padrão. Porque nessa de focar bastante na relação do Smith com o Isami, do Isami com o Bravern e do Smith com o Bravern, ele vai criando um elenco de personagens que ele não usa pra nada. O que é esquisito. Tipo, tem todo um resto de um elenco de apoio do exército, várias meninas que parecem que vão ser importantes na história. O pessoal, tipo, as meninas que fazem parte do exército, uma mecânica, sabe? Um pessoal operacional, assim. E que você... Sei lá, tem um cara, por exemplo, que ele tem um cabelo curtinho e uma jaqueta vermelha de couro. E ele é do exército. Ele é o único cara do exército que tá de jaqueta de couro vermelho. Nunca tá de uniforme em nenhuma cena. Eu não sei se aquilo de repente é uma referência a alguém. A algum personagem clássico, a algum... não sei. Mas eu olhava pra ele e falava, esse cara vai pilotar algum robô. Porque você fica o tempo todo pensando que o Smith vai achar um robô estilo Bravern pra ele. Ele tenta no meio da história, que aparece o Superbia. E o Superbia, ele é um inimigo que acaba ficando do lado dos heróis. E o Smith tenta pilotar o Superbia e não consegue. E você fica esse tempo todo falando, caralho, mas o Smith é um personagem tão importante e ele não vai dar em nada? Essa vai ser só a história da frustração do Smith? É uma história meio triste. Quando você parar pra pensar que é só a história da frustração do Smith. Só que por conta de focar nisso, você vê, tipo, o Smith não tá indo pra lugar nenhum. E o resto desse pessoal não vai, tipo, entrar num robô pra pilotar um robô? Não vai surgir outros robôs desses caras? Eles não vão desenvolver Titanos melhores que estão no nível do Bravern pra esse elenco de apoio ter o que fazer? Mas não, esse elenco de apoio só tá ali olhando e comentando coisas. E você fica meio... Pra onde esse elenco vai? Pra que tanta gente se nada está sendo feito com esses personagens? Então é estranho. Essa parte do começo, ela é muito mais interessada em formar os personagens principais e também a Lulu, que é uma outra menina que surge, ela vem dos inimigos, mas depois ela começa a desenvolver fala e ela, tipo, ela muda de personalidade, porque ela bate a cabeça, um negócio assim, e ela vira uma menina sem memória que não sabe falar. Mas antes ela era, tipo, uma assassina dos inimigos que pilotava os robôs inimigos. De certa forma é isso. Tem todo um lore por trás disso, mas enfim. Então você tem a Lulu, o Smith, o Isami e o Bravern. O anime fica um pouco limitado até certo ponto. Ele continua sendo muito divertido. Eu me divirto horrores com assistindo Bravern. Eu estava me divertindo muito. Mas você ficava pensando, tipo, tá, mas tem um limite pro que isso pode acontecer, pro que isso pode fazer. E aí tem o plot twist do episódio 9. E não tem jeito. O que eu posso dizer pra você é que o plot twist do episódio 9 de Bravern é um dos momentos que mais me fizeram sentir a alegria de ver arte na minha vida com animes. Eu abri um sorriso na minha cara vendo sozinho no quarto o episódio 9 de Bravern, que é um sorriso que eu muito raramente abro assistindo anime. Aquilo me deixou
Assim como o plot twist do episódio 1, o plot twist do episódio 9 me deixou extasiado de alegria com... Sabe, aquele tipo de coisa que você fala, os caras não vão fazer isso. Não é possível que é isso. E aí você vê e a coisa conclui e eles não dão pra trás, não é uma sequência de sonho, não é doideira. De fato é aquilo que tá acontecendo na história e você fala, puta que pariu. Obrigado por terem feito esse negócio. Então, é isso que eu posso falar. O episódio 9, o plot twist do episódio 9, eu acho que é o 9, de Bravern, é simplesmente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Por isso, eu não posso contar. Não posso falar pra você qual é esse plot twist. Então vai ter uma marcação diária de spoilers nesse podcast. O Gil vai colocar o áudio aqui no podcast, vai colocar o tempo na tela aqui no vídeo. E você vai, assiste Bravern e volta. Pule para 33 minutos e 20 segundos. No episódio 9 de Bravern, a gente descobre que o Smith é o Bravern. Que tem um robô inimigo cujo poder é do espaço-tempo. E ele usa isso pra fazer, tipo, transportar inimigo no tempo um pouquinho pra jogar em outro lugar e matar desse jeito, uns bagulho assim. Faz uns portais e tal. O Smith não vai conseguir vencer e pra proteger todo mundo ele se explode junto com o robô dele. Ele tira a Lulu do robô e se explode junto com o robô pra explodir o inimigo. E nisso o que acontece é que ele se funde ao robô que ele tava pilotando e ao poder de viagem no tempo. Ele se transforma no... E também com o robô inimigo, né? Porque ele ganha os poderes do robô inimigo. Ele se transforma no Bravern e volta pro passado. Então, o episódio 1 é o Smith voltando e pegando o Isami pra ser o piloto dele. Então, a história do Smith é a história de um cara que queria tanto ser um personagem de anime que ele queria ser um piloto de robô gigante de anime. E ele se transforma no robô gigante de anime. E assim, eu não esperava. Eu não fazia ideia que era isso que ia acontecer. E eu fiquei tão feliz. Porque isso podia só ser uma sequência de sonho antes dele morrer. E aí ele se transforma no Bravern. No sonho dele ele queria ser o... Não, o anime foi lá. Ele fez, ele não deu pra trás. Ele continua. Puta que pariu. É muito legal porque é estúpido. Sabe? É um bagulho idiota. Uma decisão meio idiota. Eu acho muito da hora. Muito legal. O problema desse plot twist é que depois do plot twist ele tá muito mais preocupado nessas questões. Porque ele acaba virando um anime mais focado nas questões de viagem no tempo. Porque depois disso você vê que tem uma versão do futuro em que todo mundo morreu e só sobrou a Lulu. Ela cresceu, eles conseguiram pegar um núcleo do inimigo e usar o poder de viagem no tempo do inimigo para jogar a Lulu no passado para poder convencer o Superbia a ser pilotado pela Lulu. Então ele é muito mais preocupado nessas questões do Bravern e nas questões da Lulu e do Superbia e do Isami. Nisso, ele esquece aquele aspecto que é muito legal, o aspecto da batalha séria. Porque ele acaba não focando muito na tragédia, nas mortes, e ele fica muito mais focado nos superpoderes, nos super robôs e tudo mais. Obviamente que ele tem vários dos mais incríveis momentos do anime são no final. O final, os 3 episódios finais desse anime são maravilhosos. Eu falei que não tem tanta referência assim, mas o final dele é basicamente o final do G-Gundam, com eles ficando dourados, né? E, sei lá, despertando o 7º sentido e ficando dourados. O ataque final, o nome do ataque... Deixa eu consultar de novo o nome do ataque final do Bravern. Eu peguei aqui no meu Twitter porque eu tuitei isso outro dia. É Big Bang Ultimate Final God Universe Break. É só um nome idiota. É só uma sequência de palavras. Palavras que são usadas para ataques finais desse tipo de coisa. Tem Big Bang, tem Universe, tem God, tem Break, tem tudo. Puta que pariu. Esse momento final é tão
tão da hora, tão legal. Meu Deus! Quando eu vi isso também, eu gritei sozinho. Deu um gritinho de alegria. É muito legal, cara. Puta que pariu. Então ele tá mais preocupado em brincar com essas convenções de gênero lá pro final. Ele esquece da parte séria da história. O que eu acho, pra mim, pelo menos é um problema. Não porque eu acho, veja bem, não é porque eu acho que Bravern tinha que ser mais sério. É porque eu acho que o contraste da seriedade com o absurdo é mais interessante do que só o absurdo no caso de Bravern. Mas um outro problema do Bravern é que ele tá mais preocupado em brincar com isso e ele acaba deixando de lado várias coisas. Eu já falei do resto do elenco de apoio, mas tem os inimigos também. E o lore dos inimigos é muito mal explorado e muito mal explicado. Eu acho que se ele fosse melhor explicado, e eu não quero super explicações tão fortes assim, mas se fosse um pouco melhor explicado, daria pra gente entender melhor o contraste temático das coisas. Porque os inimigos, eles são seres, sei lá de onde, que cada um deles meio que representa um pecado capital, de certa forma, mas eles estão querendo viver a vida ao máximo e tentar entender como é a sensação de viver. E talvez a ideia aqui é que cada um deles representa, viver ao máximo através, por exemplo, da luxúria. Aquela que tem o poder do espaço-tempo é aquela coisa meio sexual, hipersexual da coisa. Então, talvez seja, essa inimiga, ela vai tentar sentir a sensação do que é a vida ao máximo através dessa uma única coisa. E todos eles têm essa uma única coisa que é uma coisa, digamos, negativa. Até que chega o inimigo final e que depois de todo mundo falhar, ela agora consegue chegar na forma final dela pra viver a vida ao máximo com esses sentimentos juntos. Mas a história do Bravern é muito uma história sobre coragem. Por isso que ele é o Brave Bang Bravern. É no sentido de explosão de coragem. Bravern, a explosão de coragem. Então, o Bravern é uma explosão de coragem. E talvez o contraste seja esse. O grande valor que vai fazer com que você viva a vida ao máximo é a coragem. É ter a coragem de viver, é ter a coragem de se entregar. Eu acho que é isso. Mas talvez se os inimigos fossem melhor explicados, tanto no lore deles, assim, tanto em de onde eles vêm e por que eles são assim e tudo mais, quanto em talvez eles serem personagens mais complexos, talvez a gente conseguisse pegar mais, sentir mais essa mensagem. A gente não sente tanto assim essa mensagem, porque isso fica meio jogado. Ele tá mais preocupado com as piadas com o Bravern e com o Isami, que eles viram, o Bravern e o Isami viram um casal no final. É realmente muito engraçado. Mas ele tá mais preocupado com isso do que em contar uma história um pouco mais completa. Então, eu sinto que tem algo lá, mas ele não chegou a contar o que tá lá pra gente de verdade. De qualquer forma, mesmo assim, o plot twist é maravilhoso. E eu falei nessa área de spoiler, se você não ouviu e pulou, que por conta de um foco mais direcionado depois desse plot twist, ele acaba focando numa coisa só, quando ele podia ampliar o seu escopo, mas eu acho que isso talvez é resultado de o anime ser muito curto. E não tem muito espaço pra continuação, e tomara que não continue, pelo amor de Deus. Não tem mais história pra contar. O final do Bravern é um ótimo final, é um final muito legal, emocionante, engraçado, é bem legal, e é um final definitivo. Pelo amor de Deus, não me inventa mais Bravern. Mas não é que ele tinha que ter mais história depois do que aconteceu. Ele tinha que ter mais história no meio. E aí chegar naquele mesmo final. É esse o negócio pra mim. Eu recomendo demais Bravern. Demais, demais. Mesmo com seus probleminhas, você tem que se jogar, você tem que ter a coragem de se jogar pra esse anime e só se divertir com a idiotice. Se divertir com o absurdo. É muito da hora. Assista Bravern, você não vai se arrepender. É muito foda.